Fala aí, pessoal, como é que vocês estão, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o XPCA, o Fiagro da XP, mais um que está apanhando da questão da AgroGalaxy também. Reduzir o rendimento, vão reduzir ainda mais, assim como o CPTR acho que é o CPTR que teve redução boa, drástica de rendimento, tanto fundo que eu gravo que agora não lembro de cabeça, mas acho que foi o CPTR, um dos que também reduziu por causa da questão do regime de competência. Aliás, foi no CPTR, inclusive é no vídeo do CPTR que eu explico o que é e por que o fundo reduz rendimento quando ele trabalha com regime de competência. Exatamente por causa do mês do fato gerador, independentemente se o recurso entrou ou não no caixa, aconteceu a marcação para baixo do CRA, já entra como prejuízo para o fundo, então ele tem que cortar a distribuição exatamente por causa do regime. E eu explico isso detalhadamente, montei uma planilha lá, se você tiver curiosidade, assista. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o XPCA, relatório agora de setembro. O fundo ele já tinha reduzido porque ele estava pagando 10 centavos, já caiu para 8,5 centavos aqui de rendimento. Falando principalmente, pessoal, o foco do relatório é basicamente falando da AgroGalaxy, falando sobre a questão que representa 8% do portfólio, falando da remarcação do ativo, dando um deságio de 50% no CRA e 40% no outro, de fato a conter a subordinação de 10% da CIBRA. Aí eles falam da questão para a subordinação ela evita perdas, mas de qualquer maneira tem a remarcação do fundo, e com isso houve uma redução de 2,88 na cota patrimonial, porque reduziu, marcou o administrador marca o CRA para baixo, então obviamente reduz o valor patrimonial do fundo. Pessoal, houve uma distribuição de 8,5 centavos por cota, e aqui, dado que o fundo opera no regime competência, assim como acho que todos os fiagros operam basicamente no regime competência, e a remarcação, ela o fato gerador já afeta diretamente na distribuição do dividendo. Eles falam que... E aqui um ponto que me chamou a atenção, que eles falam que a gestão está em contato com a administradora para avaliar a melhor forma de minimizar os impactos na distribuição nos próximos meses. E qualquer atualização será comunicada mediante a fato relevante nos canais de comunicação do fundo. Fato que não foi feito, tanto é que eles já soltaram o pagamento lá o valor que soltou no final do mês de outubro, caindo para 4 centavos. 4 centavos, mas eles não falaram mais nada sobre isso, então eles meio que estão se contradizendo aqui com o que eles falaram, né? Falaram sobre as aquisições do mês de setembro, 13 milhões em dois diferentes devedores, a gente já vai falar um pouco sobre eles lá embaixo. Em agosto, a empresa havia liquidado antecipadamente o CRA, originado e estruturado pela XP, mostrando o elevado grau de liquidez, e em setembro a gestão observou a oportunidade de aquisição no mercado outro CRA do mesmo emissor, o CRA adquirido no valor de 4,32 milhões e uma usina Cerradão. A gestão nesse momento não vê outros riscos relevantes nas empresas devedoras, apenas a questão do impacto da AgroGalaxy, que é um impacto até que considerável. Aí falando da questão da AgroGalaxy, eles fizeram um histórico aqui da AgroGalaxy, né, falando que ela já vinha passando por dificuldades desde 2023, falando aqui que a empresa vinha num ritmo crescimento de aquisições, saiu de um faturamento de 6,5 bi em 21 para 11,5 bi em 22, e aqui é interessante que ela adquire insumos para os produtores em agosto e setembro para receber apenas em março, ou seja, com a colheita desses produtores, né? E aí eles falam que a empresa necessita captar por fluxo de caixa dela, né, para o capital de giro, para poder manter até o recebimento. E aí falando em 2022 explodiu a guerra da Rússia com a Ucrânia, e aí deu aquela zebra com os fertilizantes, né? 2022 e 2023 também teve a questão da soja, né, o problema com a soja. Falando, com isso, muitos produtores resolveram postergar os seus pagamentos na expectativa de melhores preços, porque o preço da soja caiu muito. Aí falando que a soja, a AgroGalaxy, ela readequou a nova realidade, fechou negócios, provavelmente deve ter mandado gente embora. A Aqua, que é a controladora, aportou 150 milhões na empresa. Aí falando sobre a questão de seca em 2023 e 2024, e já piorando ainda mais com a safra de agora 24 e 25, que já que foi atrasada, né? Então eles entraram em recuperação judicial. Eles até colocam aqui que o fundo acredita que vai ser via extrajudicial a resolução do problema. Aqui as questões
dos CRIs, né, dos CRAs que foram comprados, CDI mais 3,8, o Cerradão, aquele que a gente falou lá em cima, né, o IPCA mais 8,5. E aqui, pessoal, vamos para a DRE, porque ela é muito importante, primeiro, para mostrar que o fundo ele distribui para o regime competência, a gente consegue ver, é que aqui a gente não vai ver, deixa eu pegar o relatório do mês anterior, só para vocês verem, a questão porque aqui a gente não vai conseguir ver muito, porque já bateu o prejuízo aqui de regime competência de 9 milhões, que é a remarcação, né, mas se a gente for pegar aqui no relatório anterior, a gente consegue ver que o fundo, ele praticamente paga por regime competência, tá vendo? O caixa, lembrando pessoal, o caixa é o recurso que cai na conta do fundo, é o que é movimentado na conta. Já o competência não necessariamente tem efeito caixa, mas sim os fatos geradores acontecem. Por isso que fundo que tem regime paga por regime competência, a inflação é paga praticamente no mês seguinte, né? Então, já outros que tem regime caixa, a inflação demora um pouco. E aí, aqui a gente vê, né? Ele teve o resultado do regime competência 128, pagou 127, a gente consegue ver nitidamente aqui que ele paga por regime competência. E aí, pessoal, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que no mês de setembro, onde teve a remarcação de 50%, já teve a queda de ir para 8,5%. A gente não sabe ainda como que foi a remarcação, se teve mais remarcação agora, porém, a gente consegue ver aqui que o fundo hoje, nessa situação, ele está com um prejuízo aqui, uma diferença entre competência e o regime distribuído. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer as contas aqui. Ó, 131 menos 119... de 12 milhões de defasagem aqui entre o que ele tem de lucro, de resultado do regime de competência e o que ele pagou, que ele vem pagando. Então ele já optou para baixar para 4 centavos. E se a gente for pegar, vamos fazer aqui quanto que deu o resultado competência, quantas cotas ele tem aqui? Deixa eu ver o número de cotas do fundo. Aqui, ó, quantidade de cotas. O fundo tem oh meu Deus do céu, 45, 523, 076 vezes 0,4. Então ele teve um resultado contábil agora no próximo mês, que é o que a gente vai ver no relatório do mês que vem. Eu estou fazendo isso para tentar estimar o quanto tempo ele ainda vai continuar pagando 4 centavos por causa dessa remarcação do... A gente está falando aqui de um resultado de 1 milhão, 1,8 milhão, né, mais ou menos, que ele teve de resultado para esse mês agora, para ele ter distribuído em tese, na verdade o que ele teve de rendimento, né, de distribuição, que foi 1.820.800 e alguma coisa. Se a gente for pegar, pessoal, normalmente ele gera de lucro, de resultado, lucro líquido em termos de competência, por volta de 4 a 5 milhões por mês. Então, para ele poder, na verdade, chegar nessa distribuição aqui de 4 milhões, né, 4,52 milhões, que era os 10 centavos. Então, para ele compensar esse prejuízo, pessoal, a gente está falando aqui de aproximadamente 12 milhões. Se a gente está pensando que ele gera por volta de uns 2 a 3 milhões, mais ou menos, de regime competência, provavelmente ele vai ficar pagando uns 4 centavos aí, mais uns 3, 4 meses, até poder zerar o que ele tem de prejuízo aqui. E isso aqui, pessoal, lembrando que é PDD, tá? Que nem eu expliquei no vídeo, algum dos vídeos anteriores, ele provisiona esse recurso. Então, quando tiver provavelmente a recuperação, esse recurso pode voltar para o fundo, para o cotista. Assim, o Rura, né? O Rura que fez isso, né? A questão teve as remarcações, ele já fez uma provisão, então ele reduz o rendimento exatamente para se preparar. No caso do Rura, ele agiu antes disso, né? Ele agiu antes do problema, ele já fez o PDD. No caso aqui na verdade aqui eu tô falando do PDD, mas pessoal, eu não tenho certeza se o XPCA fez PDD ou aqui ele já tem que recuperar o prejuízo logo. Eu acho que aqui nesse caso ele não fez PDD, tá?
pensando bem aqui, eu acho que ele não fez PDD, aqui ele já tomou o prejuízo e ele teve que baixar o rendimento agora para recuperar. Já no caso do Rura, ele já antecipou isso, né? Ele reduziu o rendimento para quando vier essa remarcação, ele já tem dinheiro para poder manter, não ter problema com esse pagamento desse prejuízo. Então acho que é isso, pessoal. Eu tenho quase certeza que é isso. Eu estava falando da PDD, mas eu não vi PDD nesse caso aqui. Nesse caso foi remarcação negativa mesmo. Mas a gente só vai ter uma dimensão de quanto tempo ele vai pagar no próximo mês, que a gente vai ver de fato essa saída desse prejuízo aqui, ou se tiver uma remarcação maior, que a gente não sabe ainda, eles não fizeram nenhum fato relevante, se teve uma remarcação maior, porque em tese, como a gente viu lá, eles remarcaram 50%, né? Foi 50% de um e 40% do outro. A gente não sabe se remarcou mais, deu mais prejuízo para o fundo. Então a gente tem que esperar para o próximo mês se de quanto tempo ele vai continuar pagando os 4 centavos. O que é certo ele já vai pagar 4 centavos no mês que vem e com isso a cota despencou. Aqui a cota despencou, ela até deu uma animadinha hoje, né, mas se a gente for ver no último mês aí, ela saiu de 7 pontos para... caiu 16% mais ou menos, né? Se a gente pegar aqui, deixa eu pegar na verdade tem até um período maior, se a gente pegar desde setembro, né, ela caiu 30%. Então é mais um aí dos fiagros que vem causando problemas, né, com problemas, e aqui tem alguns outros fiagros que não tem problema nenhum. Por exemplo, o próprio KNCA, que em tese não tem problema nenhum e está com uma defasagem em termos de preço, que na verdade é meio que o efeito manada aí, né, da questão dos outros fiagros, né? Então a gente tem que ficar sempre atento com algumas oportunidades que aparecem. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado aí, mais um mês acompanhando. Então a gente tem que esperar, inevitavelmente a gente tem que esperar até o próximo mês para saber como que de fato vai estar a DRE do fundo aí, tá? Pra gente ter uma noção melhor de quanto tempo ele ainda vai precisar pagar esses 4 centavos. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.